Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, se você tiver dificuldades com relação à disciplina de Química e precisar de aulas particulares ou ajuda para resolver algumas questões que você está em dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo número do WhatsApp que tá na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que é o contato do Estuda Mais, tá? Vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte: misturam-se 1 kg de sulfeto de carbono e 2 kg de cloro. Aqui está 2,000, mas é 2, tá? 2, tudo isso de 0, 1, tudo isso de 0. Aqui a gente está falando de 1 kg e aqui a gente está falando de 2 kg de cloro, tá? Aí vamos lá, num reator onde se processa a transformação. Aí temos aqui essa equação química já balanceada. As massas de tetracloreto de carbono formado e o reagente em excesso que resta quando a reação se completa são. Bom, primeiro então a gente precisa saber quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Eu tenho a massa dos dois reagentes, tá? 1 kg de sulfeto de carbono e 2 kg de gás cloro. E a gente vai, observando essa equação balanceada, perceber quem que é o reagente limitante e o reagente em excesso. Uma coisa que eu acho interessante é que você escreva a massa que você tem, os dados que você tem dos seus reagentes, tá? Por exemplo, eu sei que eu tenho uma massa de 1 kg de disulfeto de carbono, que é o CS2. E eu sei também que eu tenho uma massa de 2 kg de gás cloro, de Cl2. Aqui eu coloquei uma equação balanceada ali embaixo, que a gente vai trabalhar com ela, mas antes eu quero que você faça o cálculo da massa molar de cada um desses reagentes, porque você vai precisar disso para conseguir ver quem que é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. Por exemplo, a massa molar do CS2. A massa do carbono que você acha na tabela periódica é 12, a do enxofre é 32. Como eu tenho dois enxofres dentro da molécula, você vai multiplicar a massa dele por 2. 32 vezes 2 vai dar 64. Já a massa do carbono você vai multiplicar por 1, porque ele só aparece aqui na molécula uma única vez. Quando não tem nada na frente dele, quer dizer que ele só aparece uma vez. 12 multiplicado por 1 vai dar 12. E aqui a gente vai somar esses valores. 2 mais 4 dá 6, 6 mais 1 dá 7. Então a gente tem uma massa molar de 76 gramas de CS2 para cada mol dele. Isso é a chamada massa molar. Já para o cloro, o Cl2, o Cl na tabela periódica, você vai ver que a massa dele é de 35,45, aproximadamente 35,5. Como eu tenho 2 cloros dentro dessa molécula, 35,5 vezes 2 vai dar 71. Então a gente tem 71 gramas de cloro para cada mol dele. Observando a equação aqui embaixo, não tem nenhum número na frente do CS2. Isso significa que a gente tem aqui apenas 1 mol dele. Temos 3 mols de cloro, 1 mol de tetracloreto de carbono e 1 mol desse S2Cl2. Bom, agora você vai fazer o seguinte: como aqui está dizendo que eu tenho 3 mols de cloro e aqui em cima a minha massa molar é para cada mol, você vai fazer essa relação aqui, ó, 71 gramas de cloro eu tenho 1 mol de cloro. Só que se eu tenho 3 mols de cloro, qual vai ser a massa em gramas que eu vou ter dele? Vamos fazer uma regra de 3. Você vai fazer 71 multiplicado por 3. Bom, aí vai dar x igual a 213, que vai ser a massa em gramas que a gente vai ter de cloro nos 3 mols dele, nos 3 mols de cloro. Bom, e aí você vai vir aqui embaixo e colocar, ó, eu tenho 213 gramas de cloro. Isso aqui reage com a massa molar do CS2, que é de 76 gramas por mol. Então a gente tem 76 gramas de CS2.
tá? Ou seja, a gente está fazendo uma relação a partir das massas molares. A gente falou que a gente tem uma massa de 76 gramas por mol. Como eu só tenho 1 mol dele, eu coloquei que eu tenho 76 gramas. No caso do cloro, que eu tenho 3 mols de cloro, eu tripliquei a quantidade de massa, que era a massa molar que a gente tinha inicialmente, tá? Aí o exercício já tinha falado para a gente que a gente tem, por exemplo, 2 kg de cloro, 2 kg desse Cl2 aqui. Se eu tenho 2 kg dele, qual seria a massa que eu precisaria de CS2 para reagir, também em quilogramas, que eu precisaria para reagir com esses 2 kg de cloro? Vamos fazer uma regra de 3 para descobrir isso. Você vai ter x vezes 213, que vai dar 213 vezes x, e 76 multiplicado por 2, que vai dar 152. Aí o 213 vai passar dividindo do outro lado da equação, e a gente vai ter o seguinte, que x é igual a 152 dividido por 213. X vai ser igual a 0,71. Ou seja, eu preciso de 0,71 quilogramas de CS2 para reagir. Dá para a gente colocar mais alguns valores, tá? Eu coloquei 71, mas 71,3, tá? Então, quilogramas de CS2 para reagir com todos os 2 kg de cloro. Aí vem uma pergunta, eu tenho essa massa de 0,713 kg? Você vai vir lá na informação que você anotou. Quanto que você tem dele? 1 kg. Então você vai pegar 1 kg e você vai subtrair para você descobrir o reagente em excesso. Tá? Então a massa do reagente em excesso vai ser igual à massa que eu tinha, ou que eu tenho, sei lá, menos a massa dele que reagiu. Massa do reagente em excesso vai ser igual à massa que eu tinha, que era de 1 kg, só que reagiu 0,713 kg. Aí você vai fazer 1 menos 0,713, o que vai dar aí um valor, deixa eu fazer essa continha aqui, ó, 1 menos 0,713 de 0,287, tá? 0,287 quilogramas de CS2, que vai ser o que vai estar em excesso. Então, essa é a massa do reagente em excesso. O exercício em si é mais interpretativo, essa parte do reagente em excesso, tá? Porque não é assim muito complicado, não. É mais uma interpretação mesmo. O cálculo eu acho que não é tão complicado. É só regrinha de 3. Agora, você saber quem é excesso, quem é limitante, eu sei que isso pega um pouco. Então, ó, 0,287 de CS2. Eu acho que essa era até a segunda pergunta, né? Primeiro ele pergunta a massa do tetracloreto de carbono e o reagente em excesso e que resta quando a reação se completa. Então, ó, reagente em excesso 0,286. Vai ser esse 286 aqui, tá? O meu deu 7 ali porque eu acabei arredondando o valor. Mas então 0,286 kg de CS2, tá ok. 0,286 kg de CS2, ok. De cloro, tá errado. O cloro não é o reagente em excesso, ele é o limitante, né? Então todas essas aqui vão estar erradas. As únicas que podem ser ou é a B ou é a A. A gente só vai desempatar fazendo o cálculo da massa do CCl4. Aí aqui tem uma coisa importante. Se eu descobrir que esse reagente aqui, o primeiro, ele é o reagente que está em excesso, significa que o outro reagente ele acaba antes. Então o outro é o chamado reagente limitante.
e você vai pegar o reagente limitante e comparar a massa dele com a massa do produto. Ó, são 3 mols de cloro para 1 mol de CCl4, não é? Então eu vou colocar aqui embaixo só os dois. Eu tenho aqui 3 mols de cloro, que vai produzir 1 mol de CCl4. Você vai ter que calcular aqui também a massa molar do CCl4. O Cl é 35,5, né, que a gente vai multiplicar por 4, daria 142, mais 12, que é a massa do carbono, dá 154. Então, já calculei aqui a massa que eu vou ter para cada 1 mol de CCl4. Como eu só tenho 1 mol dele, vou colocar a massa molar dele aqui, ó, 154 gramas de CCl4. E a gente vai relacionar essa massa com a massa que a gente tem do cloro. Eu já tinha calculado ela aqui em cima, 213 gramas de cloro. 213 gramas de cloro vão produzir 154 gramas de CCl4. Lembrando que eu só estou copiando um pedaço da equação química aqui, tá? A equação tem mais reagentes, tem mais produtos, só estou copiando a parte que me interessa para fazer essa relação. Aí, eu tenho que massa de cloro? Não eram 2 kg de cloro? Então, qual vai ser a massa em quilogramas que a gente vai ter de CCl4? Aí, regrinha de 3. 2 vezes 154 e x vezes 213. Vai dar 213 vezes x, que é igual 2 vezes 154 dá 308. O 213 está multiplicando, vai passar dividindo. X vai ser 308 dividido por 213. Fazendo essa divisão, você vai chegar no valor de x igual a 1,446 quilogramas de quem? De CCl4. E pronto, encontramos aqui a massa final do nosso produto a partir do reagente que é o limitante, tá? 1,446 kg. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Temos aqui, ó, 1,446 kg na letra A. Então o gabarito da A vai estar correto, beleza? É isso, pessoal. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!